Então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar nossa conversa. Hoje a gente vai conversar com o Matheus Freitas. Esperar aí um pouquinho. O Matheus acabou de entrar na sala. Brunão. Beleza, Matheus? Já vou colocar você aí. Vamos ver, tá tudo certinho. Para quem não conhece, o Bruno, que acabou de entrar aí, é o meu colega de página. A gente divide a página aí, alguns posts são dele, outros são os meus. E a gente vai se ajudando e crescendo no cão. Então, pessoal, vou chamar hoje o Matheus Freitas. Ele que trabalha no projeto Meros Brasil, Instituto Meros Brasil. E a gente vai ter uma conversinha sobre como o mergulho pode ajudar os meros, tá? Então, vou chamar ele aqui. Vamos lá. Deu certo Fala, agora? Matheus. Deu certo. Estava com uns probleminhas com o vídeo aí, mas no Isso final aí. tudo dá certo. Deixa eu só Beleza? arrumar aqui. E não, pode. A gente está recebendo ainda as pessoas, né? E bom, como eu já estava apresentando, né? O Matheus trabalha com os meros já há algum tempo. Conheci ele de outras águas passadas aí, já foi até meu colega, a gente vai falar sobre isso, colega de turma no avançado, eu acho. E, bom, Matheus, eu acho que ninguém melhor do que você para apresentar o Matheus, né? Então, se apresente e fale sobre a sua carreira. Você é biólogo, né? E conta aí como é que você, desde como você escolheu a profissão e até aonde você chegou agora, tá? Para a gente contextualizar aí. Legal, Igor. Agradecer o convite aí, né? Sempre interessante poder falar um pouquinho de pesquisa, falar de mergulho e falar sobre conservação, né? Então, eu escolhi fazer, sou biólogo, né? Uhum. Eu me formei em 2003 e o meu estímulo para fazer biologia foi meu professor do segundo grau. Nas minhas aulas de biologia, né? Esse professor, assim, ele me despertou o interesse pela biologia, né? E aí eu fiz o vestibular e entrei na faculdade, em 99, e, e sempre pretendo procurar com peixe, né? Sempre gostei muito de trabalhar com peixe, e aí a minha primeira experiência com peixe foi com peixe de água doce, com riachos, né? Trabalhava com parte de histologia, e depois eu comecei trabalhando com peixe de água doce, então fiz alguns trabalhos aqui no litoral do Paraná, nas reservas da SPVS, e, e tive a oportunidade de começar a trabalhar com peixes marinhos, através de parcerias já com o grupo, né, que criou o projeto Meros do Brasil, que antigamente era com garopa, né? Então o Mero nasceu de um projeto que era com garopa e depois nós criamos o projeto Meros do Brasil, foi criado o projeto Meros do Brasil. Me formei e pedi demissão e fui trabalhar com os Meros em São Francisco do Sul, né? Isso em 2004, então desde 2004, então eu trabalho com os Meros e não necessariamente com mergulho, porque quando eu fui para lá não tinha curso de mergulho ainda. Até eu fiz meu curso de mergulho lá em São Francisco do Sul, com um colega nosso, com o Fábio. Eu não lembro qual que era, mas foi tudo na praia. Eu lembro que eu fiz todas as partes de prática, de piscina, nós fizemos na praia, né? E é basicamente isso. E aí Nossa. fiz mestrado, fiz doutorado e sempre trabalhando com essa temática de manejo, né? Então, eu trabalho sempre com uma espécie de interesse comercial. Sempre gostei dessa temática de tentar estudar e trazer informações que sirvam para manejo das espécies, né?
Então, robalos, garopas, o mero, badejos, vermelhos de abrolhos. Aí fui morar em Caravelas, na Bahia, trabalhei muito tempo lá aí usando mergulho com outras ferramentas, mas sempre com essa pegada aí de tentar levantar informações de época que o peixe começa a reproduzir, o tamanho que esses peixes reproduzem, né? Para tentar prover medidas de manejo. Uhum. Não sei se eu respondi tudo. E não, acho que é isso, já deu para dar uma entendida. E me fala como é que funciona o projeto e o Instituto Meros do Brasil. O que eles fazem, para quem não conhece, né? Eu já conheço um pouco mais, já tive a felicidade de ser um voluntário de vocês. Ainda sou, se vocês me convidarem, eu vou sempre que puder. Mas me conta para quem não conhece como é que funciona o Instituto e o Projeto Meros. O Projeto Meros, ele é um pouco mais velho, vamos dizer assim, que o Instituto, né? O Projeto Meros nasceu assim de pescadores, caçadores subaquáticos, que chegaram para a gente mostrar a importância, né, a gente ter um projeto de conservação com os meros, isso em 2002, e aí, através de organizações não governamentais parceiras, na época foi a Vida Mar, lá em São Francisco do Sul, nós tivemos o primeiro projeto com os meros. Então, o projeto Meros nasceu, a nossa data oficial, vamos dizer assim, nós usamos como a data da moratória, da primeira moratória que proibiu a pesca do mero, né? Então, ela é de setembro, de setembro de 2002. Então, nós temos essa data como a data do nascimento do projeto Meros do Brasil, que é a data da moratória. E aí o projeto foi crescendo, começou pequenininho em São Francisco do Sul, né, com 5, 6 pessoas, e foi tomando uma dimensão grande. E em 2007 nós tivemos o primeiro patrocínio grande, né, no edital público da Petrobras. Nós concorremos no edital e ganhamos, eram 4 estados, então iniciou com Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco e Bahia. E aí tivemos esses 2 anos de projeto, o projeto foi crescendo, crescendo e cada vez atraindo mais gente, já com essa pesquisa participativa junto com os mergulhadores, que era muito forte. O nosso grupo, né, dentro do projeto, tem uma grande parte de pessoas que são pesquisadores e mergulhadores, né? Então, eles trouxeram essa bagagem do mergulho para dentro do projeto. E aí foi crescendo. Hoje nós estamos em 9 estados. Então, no Pará até Santa Catarina, né? O Instituto nasceu da necessidade do Projeto Mero gerir as ações do Projeto Mero, porque sempre a gente fazia com parcerias com outras instituições, e aí nem sempre a gente tinha autonomia para fazer algumas coisas, e criamos em 2013 o Instituto. Então eu fui presidente 4 anos do Instituto, hoje eu faço parte da diretoria, sou tesoureiro, né? E aí nessa edição o Instituto Meros do Brasil não trabalha só com mero, né? Ele trabalha com diversos, quando a gente fala o mero sendo aquela bandeira que puxa a conservação marinha, né? Então eu trabalho com os robalos, a gente trabalha com as garopas, trabalha com tubarões, com raias, então assim, toda a gama e ambientes costeiros também, né? Então é basicamente isso. O Instituto ele é relativamente novo, ele é de 2013, e o mero ele nasceu em 2002, né? Então, mas são aí quase 20 anos de ações que cada vez mais a gente tem demanda de novos lugares, novas áreas para o pessoal ampliar a nossa rede, né? Que já está muito grande, né? Então, hoje é do Pará, são 9 pontos focais. Sim, e a tendência é expandir mais aí, né? Ficar mais forte com a parte da conservação, e essa também foi a ideia de chamar você para conversar, para que mais mergulhadores conheçam todo esse projeto, que é muito bonito, né, que a gente vai falar hoje. E agora, parando um pouco na parte de estudo, de conservação, eu quero saber da parte de mergulho. Você é mergulhador, você já contou ali quando que você começou com o seu curso de mergulho, agora quero que você fale detalhado como é que foi o teu curso, onde foi, como foi, qual foi a tua sensação, como foi a tua carreira como mergulhador, até que nível você foi o mergulho, assim, para mim sempre foi... Eu lembro das minhas férias na Bahia, assim, eu ia sair do interior da Bahia para Salvador, e sempre infelizmente, eu usava muita caça sub na época, né?
e pescando nos recifes rasos ali, então o mergulho para mim sempre foi uma coisa muito fascinante, né? E aí quando eu tive a oportunidade de ir morar em São Francisco do Sul, e aí como a equipe do Projeto Meros monitorava já nessa época o Felipe Daros, o Átila, o Leonardo Machado, o professor Maurício Rochin, tinha um monitoramento das agregações de meros na Monoboia, São Francisco do Sul, eu sempre ia, ficava ali, né, só no snorkel e me coçando para poder cair na água. E aí fiz esse curso, eu fiz o curso ali com o Fábio, em São Francisco do Sul, ele tinha uma operadora ali em São Francisco do Sul, e fiz o curso ali. Acabei não podendo mergulhar com os meros ali, mas logo na sequência eu fui morar em Caravelas. Eu fui trabalhar em Caravelas, lá na Conservação Internacional, e aí eu tive a oportunidade de fazer os monitoramentos e mergulhar mais como usando o mergulho como uma ferramenta de trabalho, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar muitas vezes, que nem sempre o mergulhador que faz um curso básico, avançado de mergulho, recreativo, né? Quando cai na água para poder fazer uma atividade, fazer uma pesquisa, né? A demanda é outra. Porque eu lembro que eu ia mergulhar em Abrolhos para marretar vergalhão de 1 metro no Recife, né? Para poder fazer os monitoramentos basais. E aí me envolvi com os monitoramentos lá em Abrolhos, né, junto com o pessoal da Rede Abrolhos, da Conservação Internacional, mas sempre no nível básico. E aí quando eu retornei para Curitiba, eu fiquei quase 4 anos na Bahia, voltei para cá, me distanciei um pouco do mergulho, mas eu coordenava todas as ações de biologia pesqueira, né? Não tinha muito mergulhador no projeto, os caras muito bons, eu acabei não me envolvendo muito. Exatamente. E aí depois eu fui fazendo o curso, a gente fez o curso junto com o Raul, né? O Raul era parceiro nosso, hoje é parceiro, colega nosso. E aí que a gente conseguiu avançar. Mas o mergulho assim, me proporcionou várias atividades muito interessantes, né? Então eu fiz mergulhos na Colômbia, com os meros, em Belize, lá no Burrolho, Belize. Então assim, sempre com esse foco, acho que pouquíssimas vezes eu fiz mergulhos autônomos assim, né, para poder fazer contemplação. Sempre foi com alguma atividade de pesquisa relacionada. Isso é uma coisa que eu sinto falta, né? De usar o mergulho como uma coisa mais prazerosa, de estar ali relaxado, mas como por ser um biólogo e amar os peixes e estar sempre em contato, é difícil você estar na água mergulhando e não tentar de alguma forma captar alguma informação ou algum dado, né? Sim. E sem falar que também quando você está trabalhando, mergulhando e trabalhando, você acaba aproveitando um pouco, né? Claro que você está concentrado fazendo o serviço que precisa, mas você acaba aproveitando um pouquinho, você está perto dos animais que você quer e tal, e acaba sendo um pouco lúdico. É claro que tem aquela parte mais séria do trabalho, né? Mas eu entendo o que é trabalhar, você fazer um mergulho e não poder estar livre de uma função, assim, né? Fazer um mergulho bem recreativo mesmo. E agora, bom, você já falou que o Projeto Meros sempre precisou de mergulhadores, né? Eles sempre foram muito importantes. E então agora eu quero que você conte como é que o Projeto Meros usa, como é que o pessoal que trabalha aí usa um mergulho com os meros, né? O que os mergulhadores fazem e como eles procedem. Então, assim, ele nasceu quando a gente começou com o Projeto Meros, né? A equipe começou em Santa Catarina, era fazendo as densidades de mero, os censos visuais. Então, seguindo os protocolos, né, de rotina de contar peixe, estimar tamanho de peixe, né? Então, basicamente, segue os protocolos ali na monoboia, se não me engano, são 28, 30 metros, então não é tão fundo. E aí, sempre com esse padrão de monitorar as agregações, então as quantidades de meros e toda a fauna de peixes associadas e os tamanhos desses meros, né? A gente já na época estimava o tamanho com os lasers, fazendo foto, e aí tem a parte da foto-identificação também, a gente tirando foto dos meros, e aí fazendo a marcação sub desses meros também, com arpão modificado, nós colocamos marcas nesses meros, né? Acho que eu tenho uma... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sempre ando com essa marca. Para quem não sabe, o pessoal mede os meros com uma GoPro, e essa GoPro com 2 lasers com uma distância de 20 centímetros em cada
entre cada laser. E quando você filma o mero e aponta para ele essa GoPro com os lasers, você consegue depois, por vídeo, estimar o comprimento dele e daí estimar o peso também. Se me corrija se estiver errado, mas acho que é isso, né? E aí até hoje, então isso começou em 2004, 2005, esse monitoramento dos tamanhos, né, com arpões modificados que a gente mergulhava e cravava essas marcas, né, externas numéricas, que são alfas numéricas. Então, meros que já que foram marcados em Santa Catarina já vieram para o Paraná. A gente tem relatos através dessas marcas, né? E aí sempre usando a foto, usando as contagens de meros, as presenças e ausências desses meros. E hoje nas capturas, né? A gente tem todo esse procedimento que você já acompanhou, que a gente captura os meros, né? Então a gente desce com todo o procedimento e passa o anzol nesses meros lá embaixo e sobe esses meros. Então assim, o mergulho hoje é uma ferramenta importantíssima na parte de pesquisa, não só de meros, mas de muitos peixes se faz. Então é um protocolo, um método muito útil e muito utilizado, né? Assim, na nossa rotina de trabalho, assim, com os meros, nos monitoramentos que nós fazemos. E você falou, primeiro vocês faziam as medidas, vocês fazem foto-identificação, né? A foto-identificação, ela é feita pelo padrão de pintas? Como é que ela é feita? Vou pegar aqui. Hoje que o vídeo está funcionando, eu consigo... Então, só para trazer aqui, né, o que é esses padrões que nós usamos, né? Então, esse aqui é um mero de madeira, pessoal lá da Bahia. Então, esses padrões, a gente faz uma triangulação com a foto, que o mero esteja de lado, né? Então, os padrões de triangulação que a gente faz aqui da cabeça do mero e das pintas que ele tem, a gente leva no programa e analisa isso, né? Isso aí vem o ponto chave da pesquisa participativa. Então, desde 2007, nós temos no nosso website um dispositivo de pesquisa participativa que mergulhadores do Brasil inteiro podem registrar, e a gente espera que registrem esses dados, passando informações para a gente, né? Então tem todo um protocolo, bem intuitivo, de profundidade, que tipo de ambiente que esses meros estavam, se era um ambiente natural ou artificial, o tamanho estimado desses meros, o padrão de cor. Então tem todo um protocolo que um mergulhador viu o mero em qualquer lugar do Brasil mergulhando, tem foto, vídeo, consegue mandar essa informação para a gente usa essa informação na parte de pesquisa, né? Ela fica restrita, as informações são usadas exclusivamente para pesquisa, né? E aí, com esse padrão de foto-identificação, nós já validamos isso em Noronha. Então, com a parceria com as operadoras de Noronha, nós resgatamos todo o banco de imagens lá que eles tinham em Noronha, né? E aí o Átila, que é o nosso parceiro, ele que coordena essa parte de análise da foto-identificação. Aqui no Paraná também a gente já teve bastante informação de mergulhadores, das operadoras, passando os vídeos e imagens para a gente, né? Então a gente vai montando esse banco de imagens e os resultados são muito legais. O que a gente já esperava que era um padrão de ter um mero só em Noronha, que o pessoal achava que era um mero, eram vários meros. Muitas vezes era o mesmo mero que nadava e migrava muito rápido entre os pontos de mergulho. Em um dia o mero era visto em um ponto, no outro, uma semana depois era visto em outro ponto, né? Então, assim, só com foto. Então, quer dizer que qualquer mergulhador pode ajudar o Projeto Meros Brasil enviando fotos e pontos e dados do mero. Exatamente, isso está online, está no nosso website, você vai no ícone de pesquisa participativa, se cadastra, tem todo um formulário que é muito simplificado, intuitivo, você vai clicando e passando as informações, né? Isso é desde 2007, então assim, é um dos primeiros trabalhos de pesquisa participativa, assim, como mergulhadores no Brasil. Já nessa época de 2007, aí já vão ter quase 13 anos, né? Então, já tem essa parceria estreita com as operadoras e a galera pode postar as imagens, postar os vídeos e a gente espera que esse movimento cresça cada vez mais, né? Teve mergulho com o mero, isso não é só no Brasil. Uma grande pergunta que a gente tem é, por exemplo, se os meros, se o Brasil importa ou exporta meros para outros lugares, para o Caribe, para os Estados Unidos, a gente não sabe ainda, né? A gente sabe que existe uma atividade genética entre as populações do Brasil
e do Atlântico Norte. Mas será que os meros de lá vêm para cá e daqui saem para lá? A gente não sabe. Com uma foto a gente consiga, muitas vezes, decifrar esses padrões, né? Sim. E outra coisa, então, só para deixar claro que depois que a gente terminar essa live, ela vai ficar salva e lá a gente vai colocar todos o site do Meros Brasil, para você também, caso tenha algumas informações, não importa que sejam antigas, elas são válidas, né? Ah, eu vi um Mero em 2017, filmei. Manda para eles que é um dado importante, né? E agora, o Bruno já fez uma pergunta ali, e daí já entro na próxima pergunta que eu ia fazer. Vocês fazem as capturas, né? E ele perguntou se machuca o peixe, tá? Então, me conta como é que é essa captura, tá? E se já responde o Bruno, que está perguntando se machuca o peixe. Eu acho que ele perguntou bem na hora que eu estava falando dessa marcação, né? Mas eu vou aproveitar e já falar das duas coisas. Então, essa marcação aqui, Bruno, ele tem o arpão, ele tem um stop aqui, uma bola de ferro que não deixa o arpão entrar e atravessar o mero, né? Então, isso a gente testou certinho. Claro que machuca um pouco, faz uma pequena incisão ali, né? E essa marca fica presa. Mas essa marcação aqui é muito superficial, logo abaixo da pele, né? E para o mero do porte que a gente marca, isso é quase nada, né? Tem até um vídeo que eu sempre mostro nas minhas apresentações de um mero na Flórida que não tinha nenhum raio da nadadeira dorsal. Foi comido por um tubarão e estava tranquilão, só tinha a cicatriz, né? Então eles são muito resistentes. Já no trabalho que nós fazemos de embarcar esses meros, é um pouco mais invasivo, né? Então, esse protocolo nós adaptamos e trouxemos do pessoal da Flórida. Eles marcaram mais de 400 meros lá e estimaram uma mortalidade de 2%. Então, assim, é muito baixa. Então, esses meros sobem, eles ficam... A primeira coisa, como eles sobem muito rápido, eles sofrem o problema de barotrauma, né? Então, a bexiga natatória, todo peixe ósseo, né? Ele tem bexiga natatória, então a grande maioria tem uma bexiga ali que coordena a flutuação desses peixes e trabalha muito com o sistema de audição dos peixes, né? A função disso. E aí, só que ela infla muito rápido porque o peixe sobe muito rápido, né? Que é um problema clássico do mergulhador. E aí nós temos que furar essa bexiga natatória. Então a gente tem uma agulha que fura essa bexiga natatória, tem uma primeira incisão. E aí, se tem espaço no barco, às vezes nós colocamos um cano de PVC de 100, 150 polegadas nas brancas do mero aqui para poder acessar o material, o conteúdo alimentar. E fazemos uma incisão para colocar um transmissor. Eu tenho aqui mais ou menos isso aqui. Isso aqui imagina uma pilha AA, um pouco maior, que é o emitindo o sinal que esses meros, que é particular daquele indivíduo, né? A gente costura isso, aí tiramos também desse mero algumas amostras de pedaço de tecido para poder fazer genética, contaminação e soltamos esse mero. Hoje nós já marcamos 22 meros aqui no Paraná e nenhum morreu. A gente monitora esses meros e os dados estão sendo muito interessantes. Então existe o risco, existe esse mero, ele falecer, de morrer, mas com a mortalidade estimada com mais de 400 indivíduos na Flórida, né, com esse mesmo método, hoje os 22 continuaram vivos, emitindo informação biológica para a gente. Então, assim, nós adaptamos para utilizar esse método de captura desses métodos, porque a informação que ela traz para a gente é muito valiosa. Então, hoje a gente sabe dizer que horas que os meros reproduzem. A gente não sabia. A gente sabe dizer aonde que os meros reproduzem. Já estamos decifrando os padrões de migração desses meros, né? Porque nós colocamos esse transmissor, ele fica emitindo um sinal acústico, e aí um aparelhinho mais ou menos desse formato aqui, ele fica no fundo. Isso, claro, que tem um tamanho maior, né? Isso aqui, mais ou menos. Ele fica no fundo captando esse sinal que esse dispositivo lança, né? Emite. E aí nós temos uma rede desses receptores instaladas desde a divisa com São Paulo até o norte de Santa Catarina, que vão captando o sinal a 400 metros de raio de onde os meros passam.
meros marcados aqui no Paraná já foram bater na divisa com São Paulo, subindo no final da agregação reprodutiva, e os mesmos meros voltaram no começo da agregação reprodutiva do ano seguinte. Ou seja, a gente consegue ter uma fidelidade de hábitat reprodutivo, os mesmos meros voltam para poder reproduzir nos mesmos lugares e uma migração em direção ao norte, coisa que a gente nunca sabia para onde esses meros iam, né? Então, assim, machuca um pouco, mas ele é tudo controlado. Esse monitoramento assim, é feito com muito cuidado, né? Porque evitando ao máximo o tempo de permanência desse mero a bordo. Esqueci de dizer também que a gente cobre o olho desse mero. Colocamos uma bomba com água do mar passando pelas brânquias do peixe, pelas guelras, né? Para continuar o mínimo de aeração. E o mais rápido possível esse mero fica a bordo, né? Isso que eu ia falar, eu já participei desse procedimento e não dura mais do que 15 minutos, né? É uma coisa bem rápida, então todo mundo já trabalha. E não é claro que você falou, né? Tem machuca um pouco o bicho, mas não é a ideia de vocês fazer esse bicho morrer. Então, para vocês é mais importante do que para os outros que esse bicho volte o mais rápido possível para a água, né? Então vocês trabalham com muita dedicação ali na hora para voltar esse bicho para a água o mais rápido possível, né? E o Bruno perguntou ali a recuperação do bicho, como é que é? Vocês já estimaram? Isso aí em quanto tempo o bicho já está... Olha, Bruno, geralmente é muito rápido, assim. A forma mais invasiva é essa incisão da bexiga natatória, né? Porque esse é um órgão interno. Mas como essa bexiga natatória é feita de colágeno, ela estica muito, quando ela se contrai, ela já basicamente fecha de novo. Então, assim, é muito rápido. Pra você ter ideia, meros que foram capturados em um dia, no dia seguinte, já estavam reproduzindo. Porque nós colocamos nas fêmeas, esse sensorzinho que é colocado dentro, o tag, nós chamamos de tag sônico, ele fica emitindo um sinal e nas fêmeas ele pega um padrão de deslocamento de profundidade. Nessa fêmea, a gente pegou algumas fêmeas que reproduziram no dia seguinte. Então, claro que quando ele volta para a água, ele volta um pouco baleado, né? Então, se isso é feito de manhã, a gente monitora com mergulhos posteriores a saúde desse peixe e nos dias seguintes também. Cerca de 2, 3 horas depois, o peixe está nadando com comportamento normal. Então, assim, no dia seguinte, reproduzindo. Então, os dados são muito confiáveis, né? E aí o mero que está dizendo para a gente a informação, né, através desses transmissores, migrando de um recife para o outro, do Parque dos Meros, entre áreas muito próximas, né? Então, assim, para ele andar 1 quilômetro é muito rápido, né? A gente tem um registro aqui de meros, o que a gente achava que ficavam paradões estáticos, meros em 5 dias saíram da Figueira e vieram para Currais. Então, aí cerca de 80 quilômetros, né? Isso em linha reta, batendo no receptor, né? Numa dessas operações que eu participei, até a gente viu um dado bem legal, que a gente estava nos recifes artificiais, a gente viu um mero, que ele estava com uma tag, a gente anotou que ele estava lá, e depois a gente foi para as balsas, que é outro ponto de mergulho, e o mesmo bicho estava lá. Então, assim, o bicho se locomove muito rápido, e às vezes muito mais do que a gente já tinha imaginava, né? A gente até pensou assim, pô, será que é o mesmo bicho? Não, a tag não deixa mentir, né? Não existem 2 tags iguais. Então, se o número do bicho é igual, o bicho isso é uma coisa mesmo, interessante, né? Também. A gente teve problemas de o pessoal levar embora nossos equipamentos, né? Então, muitas vezes o pessoal tá aí na água, não sabe o que é, e nós tivemos 2 equipamentos desses, que são esses receptores aqui, que captam o sinal dos meros, que estavam nas balsas. Nas 2 balsas ali, na Dianca e na... Esqueci o nome da outra. Na balsa sul e na balsa norte, né? Os 2 da balsa sumiram. Estavam amarrados com cabo de aço e o cabo de aço estava nitidamente cortado, né? E o equipamento se perdeu. E assim, não é pelo equipamento, o preço do equipamento, a gente compra outro. Mas é o quanto de informação que aquele equipamento carregava e que a pessoa não vai conseguir extrair aquela informação, né? Então, assim, vocês mergulhando aqui no Paraná, porque você precisa tirar o Exatamente, equipamento. A gente mergulha, tira o equipamento, descarrega as informações, troca a bateria e hoje nós temos 9 equipamentos na água. Então tem um na Figueira,
Tem dois ali dentro de Currais, do Parque de Currais. Tem um entre Currais e Itacorumis. Tem outro ali na Laje Sul de Itacorumis. E aí os outros estão no norte de Santa Catarina. Então, se vocês estiverem mergulhando num desses pontos e virem o equipamento desse, pô, manda uma foto pra gente, até pra gente acompanhar, como a gente não tá na água direto. Tira uma foto, fala, ó, vi o equipamento lá, tá legal. Às vezes, se o cabo de aço soltou, tá no cabo reserva, para fazer manutenção. E o equipamento também tem tá escrito, né, que é um projeto. Ou não Na verdade, nós colocamos envolvemos ele. Tá dando microfonia para vocês aí? Aqui para mim tá dando. Não. O meu retorno tá bem. Nós colocamos, né? Então a pessoa só vai ver que é do projeto Mero se ela tirar toda. Nós envolvemos com a fita isolante para evitar a incrustação de craca, de outros organismos, né? E aí, se a pessoa tirar o equipamento e tirar a fita isolante, ela vai ver lá que é do Projeto Mero do Brasil, vai ter o nosso adesivo, o nosso telefone, todas as nossas informações, né? Mas para isso ela vai ter que tirar da água e a gente não deseja que isso aconteça. E desencapar. O Lucas está perguntando aqui se o projeto aceita voluntários. E se aceita, o que ele precisa ter de experiência? Aceitamos sim. Então, assim, o Igor já foi com voluntário, o Raul, então outros mergulhadores da Aquanauta também, né? Já foram nas operações com a gente. Então, basicamente, hoje as operações de captura, né? Elas estão concentradas no verão, né? Primavera e verão. Então, para ser voluntário do Projeto Meros, hoje a gente preenche um termo de voluntário que é bem simples. Então, para resguardar legalmente tanto vocês quanto a gente, né? E aí é ter a disponibilidade de vaga nos barcos, né? Então, as operações de captura, geralmente elas são bem disputadas, porque muita gente quer ir, né? Então a gente pode criar uma lista de espera muitas vezes para poder fazer, para as pessoas, oportunizar as pessoas estarem junto, né? E aí ajudar a descer, fazer a amarração, fazer a contagem de meros. E aí a parte de quando a pessoa vai, por mais que ela tenha experiência no mergulho, ela não vai participar da operação de captura, muitas vezes, logo de cara, né? Então a gente vai estar ali junto, mas se der sorte vai ter os meros embarcados no barco. Então, assim, a gente consegue fazer acontecer isso, de estar as pessoas participando como voluntários, né, do projeto Mergulhadores no verão e atendendo a um simples formulário que tem uma página com os dados pessoais para poder ter o termo de voluntário protocolado com o Instituto. E aí a gente está assim, eu não sei, a gente está discutindo agora uma nova forma assim, de ter um turismo científico, né? Então a gente tem operações com turistas, com mergulhadores, com pessoas que ajudem a gente a pagar a operação, que vocês sabem quanto que custa uma operação dessa, né? Muitas vezes, mas para estar participando, a gente está pensando nisso de alguma forma, né? A gente já tem uma demanda grande de gente querendo contribuir e ajudar o projeto de algumas formas. Pra você entender, hoje nós temos o patrocínio, né, com a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, né, mas hoje nós não temos patrocínio. Nós estamos numa fase, numa entre-safra, vamos dizer assim. Estamos caminhando para uma renovação, esperamos que até final do ano, próximo verão, a gente tenha uma nova leva de patrocínio por mais 2, 3 anos, mas se isso não acontecer, a gente vai ter que depender muito da ajuda de voluntários, de barco, de pessoas mergulhando de forma voluntária para poder continuar os monitoramentos nesse próximo verão. Mas acho que até lá as coisas vão estar resolvidas e o projeto andando em plena capacidade novamente. E deixando bem claro que o mergulhador ele tem que ter uma certa experiência, né? Ele vai, como você falou, ele não vai estar deslumbrando, ele vai estar trabalhando para vocês, né? Como voluntário. E seria legal se ele tivesse pelo menos uma noção de mergulho científico, né?
Isso é uma coisa desejável, né? Uma pessoa que já tem um pouquinho mais de noção do que acontece na parte científica, né? Não que seja obrigatório, mas a pessoa que já procure também um curso de mergulho científico, né? Uma especialização ali, muitas escolas dão esse curso, Com essa certeza. Como a clínica gente de falou no mergulho começo da científico, é uma live, né? coisa Então, desejável, assim, né? fazer um mergulho contemplativo é uma coisa. Fazer um mergulho com um objetivo é outra, né? Você vai estar, o foco não vai estar em contemplar todo o visual que é deslumbrante, né? Mas assim, e fazer a captura. E geralmente, às vezes, a captura demora 5 minutos de mergulho, né? Às vezes a gente não consegue pegar, mas se for rápido, até a gente fez uma reportagem recentemente que foi muito rápido. Eu estava ali no barco, a galera filmando, falei, cara, dá um espacinho aqui, porque em qualquer momento a gente pode pegar esse mero. E aí, assim, foi o cara dar um passo para trás e o mero bater na linha, né? E a gente puxar. Então, assim, ter o curso científico, né, de mergulho científico, ele é muito desejável. Porque você vai com outra concepção, né? Você não vai estar simplesmente com a concepção do mergulhador recreativo, mas sim da importância do porquê de coletar aquela informação, como que aquela informação pode ser útil muitas vezes, né? E ajuda. Que eu sempre falo assim, a pesquisa participativa ela tem que tomar um rumo e tomar um crescimento muito maior no Brasil. E funciona isso a plenos pulmões em diversos países. Aqui no Brasil a gente não tem ainda isso muito enraizado na cultura do mergulhador e das pessoas, né? Então, assim, tentar de alguma forma que o seu mergulho contemplativo vire muitas vezes um mergulho que sirva para uma informação de ciência e que consiga de fato ajudar a conservação dos ambientes e das espécies que estão ali. Isso não quer dizer que você fazendo um mergulho científico você não aproveite. Exatamente. Só quer dizer que você tem um foco muito maior do que aproveitar o mergulho, né? E agora, falando um pouco mais sobre aproveitar, eu queria saber de você quais seriam assim, os seus próximos passos como mergulhador. Agora, deixando essa parte científica de fora, como mergulhador, o que você gostaria de fazer? Se você tem algum curso que você gostaria de fazer, se tem algum ponto de mergulho, se você na verdade, assim, o meu objetivo hoje com mergulho é voltar a mergulhar, né? Então, assim, eu estou praticamente 3, 4 anos sem mergulhar por causa de um problema na coluna. E estou indo nas operações, todo mundo mergulhando e eu fico me coçando para cair na água, né? Então, o primeiro objetivo é esse, é voltar a mergulhar, se minha coluna deixar. E aí, cara, hoje, imagine, 4 anos sem mergulhar, vou ter que fazer todo um check-up de novo, toda uma manutenção a reciclagem, né? E aí, a gente tá com várias ideias, assim, no projeto, cara, assim, com parcerias, um mergulho que eu quero voltar a fazer, e eu recomendo a qualquer pessoa, se tiver condição e puder, mergulhar com os meros na Flórida, nos naufrágios da Flórida. Então, assim, eu mergulhei com mais de 150 meros, e não eram merinhos, eram meros gigantescos, então, com os parceiros lá da Flórida. Então, eu quero voltar a fazer isso. A gente tem algumas expedições que a gente está bolando para a costa da África, para alguns lugares assim, e que se for voltar a mergulhar em abrolhos, né? Então, nas Buracas é outro lugar que eu tive e quero voltar com mais calma, que fica para fora do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos ali, que é um pouquinho mais fundo, né? E é isso aí, cada vez mais incrementar, né? A gente está na discussão do Rebreather. Eu tenho um pouco de receio, assim, por ter perdido alguns amigos, 2 amigos, né, utilizando o Rebreather, então eu fico um pouquinho com receio, mas é uma ferramenta que é muito útil, assim, e é espetacular o uso desse equipamento, né, mas para as operações do mero, exatamente, então assim, eu quero tentar avançar nessas questões, né, de uso de outras tecnologias. Então o Rebreather é um que está na minha lista, assim. Não sei se para ir fundo, mas para ir um pouquinho aí nos 40, uns 30, 40 metros, acho que eu iria de forma bem tranquila, né? E é isso, explorar novas áreas. A gente está com expectativa também de avançar para a Guiana, porque tem essas perguntas que a gente
tem no projeto, né, se o Brasil importa ou exporta meros, a gente está fechando essas parcerias com os países vizinhos, né? Já tem essa parceria muito bem estabelecida na Flórida, é voltar lá, mergulhar com os meros, e é basicamente isso. E continuar mergulhando aqui nas agregações, né? Então, assim, é esse retorno o mais rápido possível da minha capacidade de estar na água de novo, né? E ajudar tanto o projeto quanto a espécie aí na manutenção das suas pesquisas. O Reinaldo está falando aqui, ele que é nosso apoiador da Aquanauta desde o começo da nossa página, né? Que em 2021 acho que ele está preparando um curso de mergulho científico. Como eu já tinha te falado, né, o Side Mountain é uma ótima ferramenta para quem tem algum probleminha de coluna, né? Então, assim, é claro que tem que respeitar as questões médicas, mas você tem todo o apoio meu e do Reinaldo, de todos aqui da escola também, para quando estiver disposto e quando estiver liberado para trabalhar essas novas, Sim. esses novos passos aí, até para sua carreira, né? Para sua parte. Porque também, como você falou, né? Você gosta de mergulhar para deslumbrar, apesar de não fazer muito, né? É uma coisa que ajuda bastante, desestressa Não, e tal, agradeço, cara. fica Assim, bem, né? Quanto ao rebreather também é uma ótima ferramenta. A gente sabe que por não fazer exato. bolhas, os animais se comportam diferente perto, né? Quem já mergulhou de rebreather sabe que dá diferença. Então, claro que tem que ter o devido respeito ali com a máquina, né? Você tem que aprender muito bem a mexer com a máquina, a trabalhar com ela. Mas eu acho que é um plano de carreira como mergulhador muito bom, né? É isso aí de voltar aos pouquinhos, né? Respeitando suas Sim. limitações agora por Cara, causa da assim, coluna, mas tá como meta pro final do ano, assim, né? eu queria saber Então, também, tentar voltar a mergulhar aí, se o pode médico falar. deixar. Ah, Pois é. tem que trazer o médico para mergulhar, às vezes é isso também, né? Ele entender um pouquinho mais. Às vezes é um pouco mais difícil, mas outra coisa que eu queria saber, uma pergunta assim: quando vocês mergulham com equipamento recreacional? Vocês poderiam mergulhar com mergulhadores técnicos? Ou, como a gente já tocou no Rebreather, tem algum voluntário do Projeto Meros que mergulha com o Rebreather? Como é que funciona os Hoje nós equipamentos temos nos basicamente mergulhos que o vocês equipamento fazem? básico, né? Então nós temos os cilindros, temos o gerador, tudo, o compressor, né? Uhum, E hoje o Meros não tem equipamento de rebreather, por exemplo, uhum, né? Então é um custo alto para a gente investir e até que ponto a gente tem discutido isso que vale a pena, porque entre comprar um rebreather hoje e comprar um transmissor, um receptor, a gente tem optado por isso, né? Mas é possível sim, então tá junto, usando esse equipamento nas uhum. operações junto com a nossa equipe, né? Então, eu não esqueci a pergunta mesmo, era essa? Quais os Ah, tipos de equipamento e quais os mergulhadores? Que tipo de mergulhador? hoje assim, a O nossa mergulhador equipe de mergulha mergulho, técnico ou com rebreather, a né? equipe de mergulho assim, nós Nas temos operações que vocês diversos fazem. dive masters, né? Então, instrutores inclusive. Então, até o Felipe Daros, hoje é professor na Unesp Uhum, em registro, ele é mergulhador profissional, fez o curso na Marinha lá no, em Santos, tudo. Então, assim, é uma equipe que já vem se capacitando e atuando nessa frente de mergulho, né, há muito tempo. Então, é, é basicamente isso, cara. A gente tem uma equipe bem capacitada, uma parte dos equipamentos nós temos, né, o básico nós temos, e é possível, sim, estar uma operação com a gente, levar um equipamento de rebreather junto e fazer algumas campanhas. Aí tem o pessoal da Mar Brasil, que são parceiros de vocês também, o Robin, então, que já tem esse equipamento. Eu acho que o Jonatas, Jonatas Adeli uhum, Alves fez o curso, acho que quando vocês fizeram aí na Conalta, acho que junto com o Marcelo Soete, o Robin, eu acho que o Jonatas fez o curso de rebreather também. Então, acho que foi um curso que a Mar Brasil realizou, né? Então, é possível sim. uhum.
É, só deixando aí um obrigado também para a Mar Brasil, que já foi, o Rob já foi entrevistado nosso aqui, né? E eles falaram um pouquinho sobre o Rebreather, né? E também vocês Sim, estando em conjunto com eles, né? Sempre um ajudando o outro aí, né? Porque no final das contas, exato. os focos eles se entrelaçam lá no final, né? Vocês trabalham com uma espécie, eles trabalham com outras espécies, mas todo mundo quer o bem maior para uma área ali, então vocês acabam se Com ajudando. certeza. E isso só Eu acho fortalece assim, a cada vez mais são conservação, né? parcerias, né? O Mero ele só existe e se mantém como projeto que ele é hoje pelas parcerias. Sem as parcerias com as universidades, com Uhum. o setor empresarial do mergulho, com os pescadores subaquáticos, que tem uma contribuição importante hoje no projeto, passando diversos pontos de mergulhos para a gente, de registro de meros. Então, assim, são diversos ONGs, academia, né, as universidades. Então, assim, a gente só funciona como projeto e só deu certo, né, como projeto porque a gente tem muitos parceiros que dão esse suporte, né? Então, sem parceria a gente não é nada. Eu, como pesquisador, sozinho, não consigo fazer um terço do que eu faria com a equipe que eu tenho hoje, né? Então, agradecer a equipe, né? Porque sempre a galera que vocês que mergulham, a gente sabe que a galera que mergulhar no inverno com água suja, para achar um equipamento muitas vezes é no tato, então nem sempre o mergulho ele vai ser aquela mil maravilhas, né? Mas tem que fazer, porque o equipamento tá lá, precisa de manutenção, água fria, então assim, água suja, que às vezes não chega nem, já caiu na balsa, que a gente, para saber se estava na balsa, tinha que bater no chão assim para ouvir o barulho do ferro ou se estava na areia, né? Para poder achar equipamento. Então, nem sempre. E aí os parceiros que estão muitas vezes Uhum. fazendo isso de forma voluntária, E, ajudando o projeto, né? Caindo nessas empreitadas e fazendo a parceria com a gente e fazer o projeto acontecer. então, também deixo aí uns minutinhos para você, caso queira achar alguma, caso queira agradecer outra parceria aí, alguns pontos que você queiram colocar acima do seu projeto aí, né? Então a gente vai abrir esse espaço para você agora Tá, no beleza. finalzinho, para você Eu agradeço. agradecer Eu acho todos assim, e o que eu venho sempre falando, né? eu não Vou sei. reforçar aqui a importância do segmento do mergulho como um parceiro do projeto. Então, assim, você já falou isso, mas reforçar qualquer imagem que vocês tiverem de meros de 10 anos atrás, seja lá de quando for essa imagem, muitas vezes tem aquele filme, né, com aquelas fotos com filme fotográfico antigos, né? Manda, tira uma foto daquela pra gente, porque essas informações, a gente montando Uhum. esse banco de dados de 10, 15, 20 anos, elas podem ser muito úteis, né? Então, ou faz isso através de nossos meios sociais, né? Então, as mídias sociais, o Instagram, o Facebook, e aí eu sugiro fazer isso num sistema que já foi pensado para isso, já foi trabalhado, que é do nosso website, que tem todo o formulário lá de pesquisa participativa, né? E aí é sempre agradecer as parcerias. Então, a Aquanauta é uma parceira que a gente tem como uma parceria muito interessante, porque muito da relação das pessoas, né? Então, a sua relação, a relação com o Raul, com o Robin, com o... Esqueci agora o dono da Conalta, o Reinaldo. Então, assim, são pessoas que sempre se O Reinaldo? pontificaram e abriram as portas sempre que precisam para a gente te dar uma palestra. Outra coisa, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais sobre Mero, fazer uma roda de conversa assim que passar essa confusão do Covid, né, do coronavírus, a gente pode voltar a fazer uma roda de discussões para falar com imagens, com um pouco mais de informação, né? Então, agradecer a Conalta, assim, sempre que possível, a gente e solicitado, vocês estiveram sempre à disposição da gente, né? E, isso é uma coisa que a gente está pensando. Então, o que eu comentei com você no início, né? De ter esse segmento do mergulho como uma forma de turismo. Então, hoje a gente tem uma valoração do mero,
A gente fez uma valoração do mero, quanto que vale esses meros vivos aqui no Paraná, quanto que vale os meros vivos em Serrambi, em Noronha. Então, esse estudo está para sair agora, de valoração do mero, né? Então, é mostrar e trazer, talvez, o Paraná, essa área aqui dos recifes artificiais, o Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, como um ponto forte de mergulho direcionado para o mero, com protocolo. Então, a gente está pensando em como efetivar isso, chamar os parceiros, chamar a Mar Brasil, chamar a Aquanauta, as outras operadoras que têm relação à gestão do parque, e fazer um protocolo de monitoramento e de acompanhamento disso, né? E aí tem essa demanda que eu falei com você, de algumas pessoas virem nos procurar para fazer o mergulho científico. E aí nessa parte do mergulho científico, eu particularmente estou amadurecendo essa ideia, mas eu vejo como duas vertentes. Uma de operação de mergulho contemplativo, que a pessoa vai lá, ela pode até fazer estimativa de quantidade de meros, de abundância, com as operações de mergulho tradicionais que vocês já fazem. E a outra é o mergulho científico, de captura, que aí teria uma estrutura um pouco bem estruturada, né, mais pensada, exatamente. Então, são coisas que eu estou amadurecendo junto com os parceiros da Grande Reserva da Mata Atlântica. A gente tem essa demanda, né, de ter um circuito de turismo científico voltado para o mero, aqui no Paraná e na área da Grande Reserva, né, que vai do sul de São Paulo até o litoral norte de Santa Catarina. Então, eu estou tentando estruturar isso na minha cabeça para sentar, talvez cada um, vocês junto com o Mar Brasil, as operadoras, fazerem essas operações de turismo subcontemplativo, né? E aí a gente cria um protocolo. Nós já temos isso também, isso é um guia de mergulho contemplativo, isso está nas nossas redes sociais, vale a pena vocês lerem. Se tem tempo, deixa eu pegar um ali para mostrar para vocês, que aí isso é uma coisa que eu posso distribuir. A gente vai colocar esses links todos ali na nossa descrição depois do vídeo, tá? Então vocês não vão ficar sem nada aí que o Matheus está falando, tá? Tudo que ele está falando a gente vai colocar o link depois, tá? E também quero fazer um adendo aqui já para uma postagem que foi feita hoje. A gente falou muito sobre mergulho científico, sobre instrução, e a gente fez uma postagem crítica hoje sobre método de ensino, principalmente para mergulhadores básicos ainda, instrutores de mergulhadores básicos, que ainda usam aquele método de se ajoelhar no chão para fazer, né? Isso é muito prejudicial para o meio ambiente marinho. Então, dá uma olhada lá no nosso na nossa última postagem. A gente fez uma postagenzinha tipo bem picante ali, né, que eu posso dizer, já para você rever os conceitos aí de quem ainda ensina desse jeito. Legal, então, eu acho que tem tudo a ver com... Já voltando... esse guia aqui, deixa eu ver se... O que você quer mostrar pra gente? Então, isso tem impresso, eu vou deixar mais uma leva com vocês aí na Aquanauta. Tá. Então, mas isso tá nas nossas... Eu vou te mandar depois, lembra de mandar o link do... Perfeito. Isso consegue baixar no issue do projeto, né? Então, assim... E aqui tem, desde a pesquisa participativa até as boas práticas, né, do mergulho, como você mergulhar numa boa companhia com os meros. Isso foi um relato já de experiência de 15, 20 anos que o projeto teve, com esse feedback dos mergulhadores. Então, ó, as boas condutas, né? Então, assim, é o que a gente está discutindo aqui. Então, perfeito. Eu vou deixar mais uma leva com vocês aí na Aquanauta, mas a gente vai passar o link para vocês baixarem isso depois também nas nossas mídias sociais. E, assim, deixar a gente à disposição e ter a gente como parceiro, né? Não só para falar de mero, mas de conservação marinha. Esse problema hoje que está gritante sobre o Programa Brasileiro de Naufrágios, que a gente vê com muita preocupação mesmo da forma como está sendo feita, porque isso vai acabar virando uma armadilha para diversos peixes. Então, assim, a gente tem diversos relatos desses mergulhos, desses recifes, né, artificiais virarem um atrativo. Os meros adoram ficar nesses ambientes e acabam
tornando eles muito mais vulneráveis, né? Então, jogar cento e poucas estruturas no mar hoje no Brasil, em Noronha, sabe? Então, são coisas que a gente está discutindo. E aí, talvez tenha o nosso posicionamento, uma live só sobre isso, né? Uma sugestão para vocês, assim, desse programa brasileiro, assim, Claro. de afundar estruturas, que para a gente do Projeto Meros do Brasil, ele é muito preocupante. É preocupante pelo mero, é preocupante pelas garopas, para algumas espécies e para... Claro. Tem que ser visto de vários modos, né? De vários olhares diferentes. O mergulhador pode ser bom, Exato. mas nem para todos. Discutir, né? Então, assim, É tão vem bom o assim. lado bom, o lado ruim, é o caso do coral-sol, Então, né? Então, assim, tem o problema do coral-sol, essa espécie claro. que foi introduzida, né, teoricamente, por água de lastro, a gente não sabe ainda direito, mas que tá virando uma ameaça para os recifes naturais no Brasil. Então, isso é um problema bem importante, que a gente pode discutir isso com uma live só sobre isso, né, trazer outras pessoas. Eu não sou a Claro. pessoa ideal para falar Espaço sobre para isso, mais 2 mas... horas de conversa. Matheus, o nosso tempo está chegando ao fim, então eu quero agradecer o seu tempo, por ter explicado mais um pouquinho do seu trabalho aí, do trabalho que me incentivou a começar no mergulho, porque o Projeto Meros me incentivou muito a crescer como mergulhador, né? Então eu quero deixar o meu muito obrigado, vou colocar todos os links ali na descrição do vídeo depois. A gente vai começar a nossa saída agora, tá? Então, muito obrigado aí por todo esse tempo disposto e até as próximas postagens. A gente está super aberto aqui, tanto o nosso canal do Falando sobre o Mergulho, quanto o pessoal que nos apoia da Aquanauta. Estão todos abertos a qualquer conversa ou qualquer ideia que o Meros Brasil tem. Então, muito obrigado. Beleza, Igor. Agradeço a vocês. Um grande abraço, cara. Até mais. Tchau, tchau.